Vasco avança por reforços, fica perto de concluir algumas renovações de contrato, saída de jogadores. A gente vai falar aqui também sobre a recuperação judicial. Ontem, o Jorge Salgado recusou um acordo proposto aí pela diretoria do Vasco no tocante à recuperação judicial. E, claro, a gente vai falar aqui sobre a situação envolvendo a venda da Vasco SAF. Meu amigo, minha amiga, tem muita notícia para a gente poder passar aqui para vocês e coloquem a atenção na situação da venda, porque é o seguinte, tá? Ontem a ECAP emitiu uma nota importantíssima e, claro, a gente também, quando for falar de reforço, coloca muito a atenção. Bom, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o joinha, venha fazer parte aí da nossa família. Pessoal, o Vasco está com 10 dias aí de folga, o time profissional. Teremos uma paralisação aí de um mês por conta aí do intervalo do Mundialito de clubes. E o seguinte, o Diniz vai ter bastante tempo para recuperar mais atletas. A gente tomou conhecimento aí que os jogadores que estão lesionados nem férias vai ter, vai todo mundo para a academia para fazer fortalecimento muscular. Isso tudo é muito importante. O Fernando Diniz aguarda a chegada do Edmar, e vai chegar essa semana agora, para que o Vasco possa tocar alguns processos relativos à renovação, saída de jogadores e contratações, tá? Falando aqui sobre saída de jogador. A informação que a gente obteve agora na parte da manhã deste sábado, tá? O Piton está com uma proposta de cerca de 60 milhões de reais para deixar o Vasco rumo ao futebol italiano, tá? Propriamente dito aqui, é a Roma que tem interesse no Piton. A gente já tem dito aqui há bastante tempo que o Piton não vai ficar no Vasco da Gama, um jogador que tem dupla nacionalidade aí, um jogador que muitos clubes europeus, da França, da Itália, querem contar com os serviços aí do Piton. A situação da renovação de contrato do Jair e do Paulinho seguem ali congeladas ali por falta de acordo com os respectivos empresários. Bom, quem falar algo a mais com relação à saída de jogador é mentira, é conversinha fiada. Por conta de quê? A gente teve a confirmação, isso aqui é uma informação e você depois vai poder me cobrar. Chance zero do Vegetti ir para Boca, ir para qualquer outro clube. O Vegetti termina o ano no Vasco da Gama. O Vasco da Gama já estuda as ações de marketing junto à Nike para que o Felipe Coutinho seja o garoto propaganda em 2026. Portanto, o Felipe Coutinho renova com o Vasco da Gama por mais 2 anos aí de contrato, certo? Também quero falar aqui sobre a situação do jogador Ryan. Tive a confirmação nessa manhã, apuradíssimo, que o Ryan não sai, não deixa o Vasco esse ano, perfeito? O departamento de futebol do Vasco vê que não é o momento de vender o Ryan.
Isto porque o Ryan vai disputar o Mundialito Sub-20, tá? Com a seleção brasileira. Essa situação vai ser em setembro, então o Vasco não vai vender o Ryan. E sobre a situação do Léo Jardim, teve um pela-saco otário, hoje na parte da manhã, que colocou o Léo Jardim no Bahia. O Léo Jardim sairia de graça do Vasco da Gama rumo ao Bahia. E eu fiquei muito preocupado com relação a isso. Fui apurar essa situação sem ser jornalista, mas para ter a consciência limpa na hora que for comentar. Uma fake news da porra, coisa de filho da puta, essa situação aí. Viu? Você que colocou essa situação na parte da manhã que o Léo Jardim estava deixando o Vasco, não tem rigorosamente nada. Inclusive, já existe uma reunião marcada para a próxima semana com os representantes do Léo Jardim, tá? Com o Edmar, para poder fazer a reunião para fechar o negócio aí. O Léo Jardim é do Vasco até 2030, queira ou não queira. Inclusive, mais uma vez, a gente vai falar que o empresário do Léo Jardim vai botar na justiça todo mundo aí que veio com esse papo, o Léo Jardim é mercenário, 1,5 milhão, 200 milhões, tá? O Léo Jardim vai, tudo conversa fiada, perfeito? Pois bem, mais situações aqui. A gente está com 3 negociações aí muito bem engatilhada, e aqui eu olho nos seus olhos, porque aqui é sem maquiagem e é sem sacanagem. A situação do jogador Alan Lescano é uma situação que está nas mãos do Vasco da Gama, tá? As partes já se entenderam com relação a uma situação de troca envolvendo o Sforza, onde o Alan Lescano pode chegar aqui no Vasco da Gama de graça, tá? Os empresários do Lescano fizeram uma opção, um plano de carreira para colocá-lo no Vasco da Gama, pensando aí numa futura venda, tá? Mas outra situação aqui, tá? Situação do Vitor Sá. O Vitor Sá tem tudo para ser o primeiro reforço do Vasco da Gama, tá? Está muito próxima aí a situação do Vitor Sá de ser sacramentado, perfeito? O Vitor Sá, que é um belo nome, o Vasco propondo aí para o Krasnodar uma oferta de empréstimo com opção de compra. Pois bem, o Vasco está com muitos nomes aí na mesa, vários nomes sendo aí colocados, oferecidos para o Vasco da Gama. Nessa manhã, a gente também tomou conhecimento que o jogador Reynoso, um sonho de consumo antigo do Vasco da Gama, que hoje está lá no Talheres, pode ser envolvido numa negociação com o Vasco da Gama. O jogador teria sido oferecido, um belo meio-campista também, aí para o Vasco da Gama fortalecer o seu plantel. Lembrando que ontem o Jorge Salgado ele simplesmente recusou uma oferta que foi proposta aí para o Vasco na recuperação judicial, e eu falei ontem aqui que se eu fosse o Vasco, se eu fosse o Pedrinho, e o Salgado que iria indenizar o Vasco por todos os danos que foram causados aos gigantes da colina. Então essas foram as informações, tá? E a gente lamenta a maldade, a sacanagem que está sendo feita aí no Vasco da Gama, tá? E que o empresário mesmo do Léo Jardim corra atrás mesmo dessa situação e
tem gente que está querendo aparecer. Obrigado aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.